Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Lume Varejo, hoje com um cenário um pouco diferente e sem a presença do nosso companheiro aí, Rodrigo Vidal. Hoje ele está num compromisso, mas vamos seguir firmes no conteúdo, vamos seguir firmes no programa Varejo de Resultado. Hoje é dia 16 de março e vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o ciclo financeiro e ciclo operacional de uma empresa. Assunto extremamente interessante e de grande relevância para o seu fluxo de caixa. Então vem comigo, vamos seguir juntos aí pelos próximos minutos para poder falar sobre esse assunto muito interessante. Roda a vinheta. É isso aí. Vamos começar então falando desse assunto extremamente importante para o fluxo de caixa de uma empresa. Vamos seguir juntos aí nesse tema. É um tema muitas vezes que fica à margem um pouco do dia a dia das discussões numa empresa, especialmente na área comercial. Lembra que a gente está falando agora do pilar comercial e esse tema é um dos conceitos fundamentais dentro do varejo e para que você possa atingir o seu resultado, preservando, acima de tudo, o seu fluxo de caixa. É um tema em que vou dividir na tela aqui com vocês para a gente poder acompanhando juntos, que leva em consideração o tempo. O tempo é, sem sombra de dúvida, a referência mais importante quando nós vamos falar de ciclo financeiro e ciclo operacional. É nesse momento em que a gente vai tratar uma relação entre compra, venda, recebimento e pagamento da mercadoria. Tudo isso tem a ver com o seu estoque, com a sua relação com os produtos e a relação disso ao longo do tempo. De fato, o que a gente mais precisa saber agora é de quem é a responsabilidade por financiar a sua compra, o seu estoque antes dele vender. Essa relação é extremamente importante dentro do varejo, ainda mais agora, quando a gente está num cenário aí de inflação de 2 dígitos, quando a gente está num cenário de queda de faturamento, de pós-pandemia. Tudo isso tem uma relação muito interessante nesse conceito de ciclo operacional e ciclo financeiro. De fato, a grande pergunta aqui é, volto a repetir, quem vai financiar o estoque que está dentro da sua empresa antes dele ser vendido? Outra questão é da onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro que vai pagar esse estoque vai vir do seu fluxo de caixa, da sua conta bancária, ou vai vir da conta do fornecedor? Ou vai ser pago pelo cliente após a venda do produto? Então, essa relação nós vamos responder aqui agora quando falarmos desse assunto que é de extrema relevância. E depois, quanto tempo, quanto temos que tirar, essa é a grande pergunta, quanto que a gente vai ter que tirar do nosso fluxo de caixa, do nosso banco, para pagar essas compras? Veja que essa relação, essas 3 perguntas são fundamentais e fazem parte do seu dia a dia enquanto gestor, enquanto dono de um negócio. E aí a gente traz aqui para dentro 4 grandes conceitos que precisam ser entendidos e precisam ser levados em consideração na hora de falar de ciclo financeiro. O primeiro deles, claro, é a compra. Ou seja, o produto é a partir de que momento a gente entende que o produto ele passa a fazer parte do ciclo operacional da sua empresa. Tá? O faturamento e o prazo de compra começa a contar a partir do momento em que existe o faturamento pela indústria do pedido que você fez. Por isso que é muito importante você ter esse conhecimento e esse acompanhamento do tempo o tempo que você passa o pedido e de fato ele é faturado. A partir do momento que começa a contar o prazo de pagamento do fornecedor, é que eu considero aqui compra. Ele passa a ser uma compra a partir do momento que começa a rodar o prazo de pagamento estabelecido pela sua relação comercial com o fornecedor. O segundo conceito é a venda.
quando que o cliente de fato compra o produto que você disponibilizou para ele. É a venda em si. É a partir do momento que o cliente vai lá e toma a decisão de comprar e paga pelo seu produto ou pelo seu serviço. O terceiro conceito é o conceito de recebimento de fato daquilo que o cliente comprou. Olha só que legal. Quando a gente passa aí em shoppings ou passa em alguns estabelecimentos ou no seu próprio comércio, né, em função da necessidade de se levantar venda e da situação que precisa ter que a primeira linha, né, do seu resultado, que é a venda, tem urgência, a gente acaba vendo aí uma série de promoções do tipo pague em 3 vezes sem juros, 4, 5, 10, 12 vezes sem juros. Isso tudo acaba dando um prazo maior para que você tenha o encaixe no seu caixa daquela venda que foi realizada para o seu cliente. Então, assume uma importância muito grande nesse momento, o momento em que de fato a venda, o pagamento, o dinheiro em si do pagamento feito pela venda realizada entra no seu caixa. A partir daí eu considero o recebimento da venda. E por último, é um conceito que já bem difundido aí no varejo, que é o pagamento, que é o prazo de pagamento que você tem com o seu fornecedor ou com a indústria, ou com o distribuidor, ou com o atacadista que você compra. Olha que agora a gente está falando que a negociação sua, o seu contrato, ou a forma, o prazo, né, que de praxe você tem para pagar a compra realizada para o seu fornecedor, assume também um papel relevante nesse composto de ciclo financeiro. Então, falamos aqui de compra, de fato, a partir do momento em que começa a rodar o prazo de pagamento com o seu fornecedor, a venda em si, quando que você realiza a venda para o seu cliente e quando de fato você recebe o dinheiro ou pagamento pela venda realizada. Tá? Então, guarda bem esses 4 conceitos, porque a partir de agora a gente vai colocar tudo isso dentro do composto do ciclo financeiro. E aí vamos começar a falar um pouco mais tecnicamente, tá? Sobre mais 3 conceitos que são a base aqui dessa formação ou dessa conversa de hoje. O primeiro é o ciclo econômico. Guarde bem essa palavra. Ciclo econômico é o primeiro grande conceito. O segundo conceito é o ciclo operacional. Então, a gente fala de ciclo econômico, ciclo operacional e, por último, o ciclo financeiro. São 3 grandes linhas de atuação que você precisa desenvolver dentro da sua gestão. Ciclo econômico, ciclo operacional e ciclo financeiro. Quando a gente fala de ciclo econômico, é o tempo em que a mercadoria permanece em estoque na sua empresa. Vai desde a aquisição dos produtos até o ato da venda. Ele se confunde muito e tem relação muito próxima com a sua cobertura de estoque. Então, entenda a partir de agora, como ciclo econômico, a cobertura sua do estoque que você tem. Então, se você compra hoje para 30 dias um produto ou para 40 dias, é o seu ciclo econômico. É a relação entre o tempo que essa mercadoria permanece dentro do seu estoque. Certo? Entendemos esse conceito? É a sua cobertura. É toda vez que você vai passar um pedido ou você tem uma necessidade de compra, você estipula esta necessidade, esse tempo que você quer ter essa cobertura no seu estoque, certo? Definimos bem o que é ciclo econômico. Agora vamos partir para o próximo conceito, que é o ciclo operacional. O ciclo operacional é o período em que é um período entre a data que você comprou o produto até o recebimento pela venda por parte do cliente. Enfim, você tem ali a soma da sua cobertura de estoque, que é o seu ciclo econômico, mais o prazo em que a venda
realizada caiu no seu caixa, que você de fato recebeu. Então, eu chamo aqui de ciclo econômico esse prazo alongado, que é a cobertura do seu estoque, mais o prazo de recebimento da venda que você realizou. Certo? Fechamos aqui o conceito de ciclo operacional. E por último, nós vamos trazer o conceito do ciclo financeiro, também conhecido como fluxo de caixa, tá? É bem igual ao mesmo conceito, que é o tempo entre o pagamento do fornecedor e o recebimento das vendas. Olha só que a gente trouxe agora o último desses grandes conceitos, que é o ciclo financeiro. Então, você imagina que a gente tem o prazo de pagamento da sua indústria e todo esse ciclo operacional que a gente comentou aí, que é o segundo conceito. Tá? A diferença entre o ciclo operacional e o prazo de pagamento do seu fornecedor é o ciclo financeiro. Enfim, a partir de agora eu vou mostrar alguns exemplos para você que vai deixar mais fácil o seu entendimento, tá? E vai deixar mais fácil a forma como você vai abordar esse tema a partir de agora. Vamos botar na tela aqui então, e eu vou deixar na tela para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então nós temos aqui, iniciamos essa relação toda com a compra, o ato da compra. Acompanha aqui no meu mouse, que inicia aqui na esquerda da tela, a gente tem aqui a compra, que é a data em que ela foi faturada. O pedido que você fez, de fato, foi faturado. A diferença entre a compra e o próximo momento, que é a venda, tá? Não é o recebimento, atenta bem, é a venda, a realização da venda. Esse prazo aqui é o que a gente chamou lá atrás de ciclo econômico, ou a cobertura de estoque, ou o prazo que você fica com o produto estocado. Beleza? Seguindo na sequência mais natural do negócio, a gente recebe por essa venda. Então, aqui o terceiro passo é o recebimento da venda. Data em que o dinheiro da venda entrou no caixa da empresa. Esse prazo médio, tá, de recebimento, e eu falo prazo médio porque às vezes você vende à vista, às vezes você vende no crédito, com 30, às vezes você vende no boleto, com 15 dias. Existem várias formas de você vender. Esse prazo médio é que compõe essa relação aí que faz parte do ciclo financeiro. Então, a gente tem aqui o prazo médio de recebimento e a soma dos dois, observe bem aqui, que é o prazo de estocagem, o ciclo econômico, mais o prazo médio de recebimento, ele gera o seu ciclo operacional. Tá? Olha bem esse momento que é a soma dos dois, tá? É a soma entre o prazo de estocagem e o prazo médio de recebimento. Fechado? Chegamos no ciclo operacional. Lembra que a gente falou que agora a gente precisa ver em quanto tempo a gente vai pagar o fornecedor? Observa lá no final embaixo que a gente traz aqui agora o conceito do prazo de pagamento. O prazo de pagamento é aquilo que você acordou com a indústria que você ia pagar a compra realizada. Então, geralmente ele tem um prazo estendido, geralmente é maior do que o prazo de recebimento. A gente vai ver o reflexo disso, mas é exatamente aquilo que você acordou. Se você negociou pagar com 30, 60, 70, 120 dias, como é o caso de algumas indústrias, isso daí tem que ser levado em consideração. E por último, o conceito do pagamento, né? Que é a diferença, que é o ciclo financeiro, que é o ciclo de caixa, que é a diferença entre o ciclo operacional e o prazo de pagamento. Tá? Então, eu coloquei aqui embaixo como se fosse exatamente essa diferença. Observe aqui que é a diferença entre o ciclo de caixa e o ciclo, que é o ciclo operacional menos o prazo de pagamento. Esse é o seu ciclo financeiro. Vou dar outro exemplo aqui e observe aqui, voltando no primeiro exemplo, em que esse ciclo ele é um ciclo positivo, porque eu peguei o prazo de pagamento maior e um ciclo operacional menor. Né? Então, eu peguei o valor do ciclo operacional
né, que é um valor menor do que o prazo de pagamento. Um menos o outro, a gente teve aqui o ciclo financeiro. Olha aqui quando você tem um ciclo de caixa positivo, ou seja, é ruim para o varejista. Tá? Você tem um prazo, bota na tela aí para gente, vamos lá. A gente tem um prazo de estocagem, né, que é o ciclo econômico, que é essa aqui onde eu estou passando o mouse, que é exatamente a diferença entre a compra e a venda. A gente tem um prazo de recebimento muito demorado, tá? É muito demorado, tanto que ele foi para o final aqui, eu recebo a venda lá na frente, eu vendi com 60 dias, ou dei um prazo de 12 vezes, sem juros, enfim. A gente estendeu bastante esse prazo de venda. Então, o ciclo operacional meu ficou enorme. Observe aqui que o meu ciclo operacional ganhou uma dimensão muito grande. E o prazo de pagamento da indústria é menor. Ou seja, o seu ciclo operacional menos o seu prazo de pagamento, você teve aqui um ciclo de caixa positivo. Ou seja, você teve que pagar o produto antes de receber ele, da venda dele. Então, o meu ciclo de caixa positivo, ele é ruim para o varejista. Ciclo de caixa negativo é bom para o varejista, que foi o primeiro caso que eu passei. E vamos ver agora aqui a pior das situações. Aqui é quando é péssimo, não é nem ruim, é péssimo. É quando você compra, demora para vender, você comprou em excesso, você tem um produto que você comprou para 120 dias e não vendeu, você teve ali uma compra errada, você teve uma situação de excesso de estoque, enfim, diversas situações que fazem que às vezes a sua venda seja lá na frente. Então, esse é péssimo para a gente. Olha só esse exemplo. Você tem um prazo de estocagem muito grande. Depois de que você vendeu e já demorou para vender, você ainda demorou para receber, então recebeu lá na frente e você teve que pagar com prazo, né? Vê aqui o prazo de pagamento bem curto. Ou seja, você pagou o produto para a indústria antes mesmo de vender. Observe que assim, a situação nem foi antes de receber o produto, antes mesmo a venda do produto, né, que você teve. Você teve um prazo de pagamento da indústria antes mesmo de você vender. Essa é a pior situação, é um ciclo de caixa extremamente positivo e que tem que ser combatido sempre dentro da empresa. Tá? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, um do ciclo de caixa negativo, que é bom para você, varejista, e 2 de ciclo de caixa positivo, o que é ruim para você, varejista. Tá? E aí eu trago aqui alguns toques, algumas dicas que são importantes você levar em consideração. A primeira dela, se você vendeu à vista, o ciclo operacional é igual ao ciclo econômico. Então, vender à vista, tá? Você receber logo no dia ou num dia seguinte a realização da sua venda, sempre é muito bom. A gente já sabe disso porque isso dá um impacto direto no seu ciclo financeiro e você tem a chance e a oportunidade de fazer com que a indústria financie esse estoque para você. Perfeito. Segundo grande toque, ciclo de caixa negativo é porque a indústria está financiando o seu estoque, o que é ótimo, tá? Ciclo de caixa negativo é muito bom, porque a indústria está pagando, né? Você não pagou a indústria um produto que você já vendeu e já botou para dentro do seu caixa. Ciclo de caixa positivo é porque você, varejista, está financiando o estoque. É quando você vendeu o produto, demorou para receber e já pagou para o seu fornecedor. Ou seja, você não recebeu o dinheiro e já teve que fazer o desembolso, o desencaixe dele no seu fluxo de caixa. Tá? A gente tem ciclo de caixa menor, significa aumento do giro de estoque e melhor retorno do investimento. Ou seja, quanto mais você faz o seu ciclo de caixa rodar, melhor é para o seu investimento. Tá? Você pode comprar, muitas vezes, um próximo pedido sem sequer ter pago o primeiro, o que é excelente para o seu negócio. Venda no cartão de crédito ou dividir piora o seu ciclo de caixa. É o que você está fazendo. Você está dando mais prazo de recebimento de uma venda que você já realizou. Então, quando você faz isso dividindo ou dando prazo ou jogando lá para frente, 60 dias para o seu cliente pagar, até 12 vezes sem juros ou com juros, você acaba distanciando o seu recebimento da venda e muitas vezes você tem que fazer antecipações.
Às vezes você corre o recurso de ter que antecipar o recebimento disso junto às operadoras de cartão de crédito para que você tenha dinheiro para fazer o pagamento sem precisar impactar ou contratar empréstimos ou adquirir PMTs para que você tenha dinheiro para pagar determinada compra, ok? E por último, quanto maior o prazo de pagamento para o seu fornecedor, melhor é para o seu ciclo de caixa. Olha só que interessante, hein? Quando você percebe que você começa a diminuir o prazo de pagamento do seu fornecedor, pior é para a sua relação do ciclo financeiro, seu ciclo de caixa. Então, é muito importante quando você tem um cenário de restrição de caixa, que você cuide muito bem do prazo de pagamento da sua indústria. Às vezes não é o seu caso. Às vezes aqui você tem dinheiro no banco, você consegue, às vezes, financiar até mesmo uma compra à vista. Ah, Renato, mas vale a pena você trabalhar com uma compra à vista? Vale. Se você tiver um benefício claro, tá, de negociação, de um custo diferenciado para você comprar à vista, e você usa esse benefício não para repassar, às vezes, para o seu consumidor final, mas para você melhorar o seu resultado, perfeito. Você pode comprar à vista. Se você tiver esse dinheiro, ok. Sabendo que o seu ciclo financeiro vai ser muito ruim, porque você vai pagar algo à vista e vai vender daqui a alguns dias e receber lá para frente. Tá? Mas é uma decisão muito baseada na vantagem da sua negociação e uma negociação muito baseada com a disponibilidade de dinheiro que você tem no seu banco ou no seu fluxo de caixa. Tá? Não estou condenando compra à vista. Eu acho que é uma situação de momento. Tá? Como também não estou condenando empresas que precisam pedir prazo adicional para o seu fornecedor. Também é uma situação pontual. Sabendo que para você pedir prazo adicional para a sua indústria, muito certamente é um recado que você está dando para ela, para a indústria ou para o seu fornecedor, de que você está tendo alguma dificuldade de caixa. Então fique sempre atento a isso, tá? Com os recados que você está dando para a indústria e para o seu, para o seu fornecedor. Isso é um recado muito interessante. Então, eu vou propor agora, vou trazer 2 casos aqui, tá? Em que a gente vai fazer alguns exercícios, só para você ter em números tudo aquilo que a gente falou agora, tá bom? Então, vamos seguir aqui para um exercício. Vamos lá. Joguei na tela aqui agora, tá? Todos os conceitos que nós falamos, está tudo aqui resumido e exemplificado aqui. O primeiro conceito, primeiro definimos o fornecedor, né? A gente está falando aqui, por exemplo, num caso hipotético, a gente está falando aqui de Coca-Cola e estamos aqui falando de Procter, tá? 2 fornecedores. Cada linha é um fornecedor. No caso da Coca, a gente tem lá a compra feita no dia, hoje, tá? Dia 16/3. Hoje eu fui lá, fiz um pedido ontem, a Coca-Cola faturou hoje para mim, dia 16/3, tá? Só que a gente vai vender esse produto daqui a 30 dias. Eu comprei pensando já para 30 dias de cobertura de estoque. Perfeito? Então, eu já entendo que eu vou vender esse produto, vou terminar de vender ele no dia 15/4. Tá? Ou seja, 30 dias. Esse passa a ser o meu prazo médio de estocagem ou o meu ciclo econômico. Perfeito? Vamos seguir aqui. Legal. Próximo passo é entender que o recebimento dessa venda que eu fiz em 30 dias de estoque vai acontecer só daqui a 15 dias. Eu fiz uma venda e gerei um boleto, tá? Para o meu cliente e dei 15 dias de prazo de pagamento. Veja que eu entendo agora, pelo que eu já mostrei para vocês, que o ciclo operacional, né? O ciclo operacional é o meu prazo de 30 dias, que é o meu ciclo, minha cobertura de estoque, mais a quantidade de dias que eu demorei para receber por essa venda. Ou seja, 30 mais os 15. Eu tenho aqui agora, então, um ciclo operacional de 45 dias. Perfeito? Que é os 15 do recebimento que eu demorei para receber, né, depois da venda, mais os 30, que foi a cobertura de estoque que eu assumi. E aí vem o último grande conceito, né, que a gente conversou,
que é ver qual prazo de pagamento que eu tenho que ter com a Coca-Cola. Então, em contrato, já a gente definiu aqui que eu tenho 20 dias para pagar a Coca-Cola, certo? Então, se eu comprei essa mercadoria lá atrás, ó, hoje, né, no dia 16/3, eu adiciono 20 dias, eu vou ter que pagar esse boleto, essa compra para a Coca-Cola no dia 5/4. Fazendo o cálculo de ciclo de caixa, que é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento do fornecedor, a gente chega no número de 25. Ou seja, eu tenho um ciclo de caixa positivo, o que é ruim para mim, tá? E eu, enquanto varejista, estou financiando 25 dias de estoque, né, de ciclo operacional desse produto, uma vez que eu vendi ele com 20, né, que eu paguei ele, desculpa, com 20 para o meu fornecedor, mas tive acesso ao dinheiro dessa venda 45 dias depois da compra. Esse é um caso em que eu, varejista, vou ter que ter dinheiro dentro do meu fluxo de caixa para pagar essa compra que eu fiz com a Coca-Cola. Eu vou levar outro exemplo aqui embaixo, já com a Procter, em que a gente inverte essa situação. Eu continuei comprando dia 16/4, está aqui na tela. Tá? Continuei comprando dia 16/4. Só que eu comprei também para 30 dias. Então, eu comprei pensando que eu vou vender no dia 15/4. Comprei dia 16/3, vendi, né? E imaginei que eu estou comprando para vender no dia 15/4. Então, eu tenho 30 dias de cobertura de estoque. Só que eu tive uma situação. Eu vendi tudo isso à vista. O cliente foi lá e pagou, pegou o boleto, pagou no outro dia. Eu dei um dia de prazo para ele. Então, eu coloquei aqui que o prazo médio do meu recebimento é de um dia. Perfeito? Ou seja, o meu ciclo operacional é de 31 dias. Os 30 dias que eu usei de cobertura de estoque, mais um dia que eu demorei para receber a venda que eu realizei. Perfeito? Então, a gente tem aqui 31 dias de ciclo operacional. E eu tenho uma negociação muito boa com a Procter e que eu pago ela com 45 dias a partir do momento em que ela emitiu a nota fiscal, a compra. Tá? Jogando 45 dias a partir do dia que eu fiz a compra, que foi hoje, né, 16/3, a gente entende que, eu entendo, né, e jogando isso no calendário, a gente tem que o pagamento para o fornecedor, para a Procter, vai ser feito no dia 30/4. Olha só que legal. Eu comprei um produto, vendi, recebi ele com 31 dias. E só vou pagar para a Procter com 45 dias. Ou seja, eu tenho 14 dias de ciclo de caixa negativo, o que é muito bom para mim. Porque com o dinheiro dessa venda, eu posso fazer outra compra, por exemplo, eu posso aplicar esse dinheiro e ter a rentabilidade, né, o pagamento aí financeiro, o ganho financeiro, a receita financeira sobre esse dinheiro dessa venda. E eu posso usar ele, por exemplo, para outros projetos, para gerar outros negócios dentro da minha empresa. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Tá? O primeiro exemplo é um exemplo ruim para o varejo, em que eu tenho um ciclo de caixa positivo. E o segundo exemplo é um exemplo bom para o varejo, que tem um ciclo de caixa negativo. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje esse conceito que, volta a repetir, às vezes é esquecido dentro da gestão do dia a dia do varejo. Tá? Faça esse ciclo de caixa, esse ciclo financeiro dentro da sua empresa, entenda ele por fornecedor, muitas vezes por produto, para a gente saber aqui quais são os fornecedores ou como está o ciclo da sua empresa, para que você tenha a seguinte resposta: quem está, da onde está vindo o dinheiro? Né? Quem está financiando, da onde está vindo o dinheiro que está pagando a sua compra, o seu fornecedor. Dito isso, eu acho bem interessante agora você assistir novamente ou pegar uns trechos dessa apresentação para que você possa exercitar isso, até mesmo dentro desse modelo que eu trouxe aqui para vocês no final. São conceitos fundamentais que fazem parte do pilar comercial. Então, fica aqui a dica, controle
o seu ciclo de caixa, entenda a importância dele para o seu benefício, para o seu negócio, para a rentabilidade que ele pode dar para você. E a gente segue para os próximos vídeos, né, trazendo alguns outros conceitos, principalmente agora do pilar comercial. Olha, é sempre bom lembrar para você assistir todo esse conteúdo no nosso canal, né, da Lume Varejo, e tem também o nosso Instagram, que vai aparecer aí embaixo o endereço, em que a gente coloca esses conteúdos de uma forma mais rápida, porém fica bem mais fácil de você ver e entender tudo isso daí. Tem 2 videozinhos no nosso Instagram, 2 publicações bem legais sobre ciclo financeiro. Então, entre, tá? Siga a gente no nosso Instagram, siga a gente no nosso canal da Lume Varejo, tá? Que você vai ter muita informação, vai ter acesso aí a diversos conceitos, e esse é mais um dos conceitos que a gente traz lá. Muito obrigado, valeu a participação. Sentimos falta aqui hoje do Rodrigo Vidal, mas certamente ele estará conosco nos próximos vídeos, nas próximas formações, tá bom? Até logo, muito obrigado mais uma vez.